Sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje nós vamos resolver algumas questões do artigo 5º da Constituição. Queria explicar um pouco da Constituição para vocês, porque ela é a espinha dorsal dos nossos direitos, deveres e garantias previstos na Constituição. E o artigo 5º é o que mantém, ele é a espinha dorsal da democracia. Vou ler um pouco de alguns pontos para vocês ficarem por dentro. E no artigo 5º nós temos as garantias individuais, proteção à privacidade, garantias processuais e penais e os remédios constitucionais. As garantias individuais, dentre várias garantias, nós temos a igualdade perante a lei, por exemplo, igualdade entre homem e mulher, é um exemplo, inviolabilidade da vida e liberdade de locomoção, liberdade de expressão e crença e o direito de resposta e indenização. Isso aqui são alguns pilares. Na proteção à privacidade, nós temos a inviolabilidade do domicílio, sigilo de correspondência e dados e proteção de dados pessoais. Nesse caso, da inviolabilidade de toda essa proteção de privacidade, só através de ordem judicial é que a entidade, o órgão público ou qualquer forma de necessidade de saberem aquilo que a gente invadir em nossa casa, entrar no nosso ambiente particular e ver nossas correspondências e dados pessoais só quando é uma ordem judicial que solicita. Outra coisa, as garantias processuais e penais. O que seria isso? As garantias processuais. O devido processo legal, contraditória ampla defesa, presunção de inocência, que se tenha um tribunal de júri e proibição de provas ilícitas. A justiça não vai receber prova que foi feita, essa prova foi pega de forma ilícita, sem seguir o procedimento legal cabível. Isso aqui também está no direito civil, tá? Essas garantias processuais. Isso aqui foi a mãe, né, o progenitor do direito civil. Ele se baseia nessas 5 garantias processuais e penais. E o que são os remédios constitucionais? Eu não vou explicar muito a fundo o que seria cada um deles, mas os remédios constitucionais são 5. Nós temos o habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Vamos voltar aqui para a questão. Aqui diz o que? A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, à luz do que leciona a Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. A letra A. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais fechados ao público, independentemente de autorização, mesmo que frustrem outra reunião interiormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Letra B. Mesmo que haja iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização ulterior. Letra C. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, mediante autorização prévia, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair, sendo vedado o constituto. Letra D. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter institucional paramilitar. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. A letra A está errada aonde? A letra A está errada a partir daqui.
em locais fechados ao público. Isso aqui tem que ser em locais abertos ao público, tá? Você pode procurar o inciso, acho que é inciso, o nome que se dá. 16, o inciso 16. Isso aqui está errado, é em locais abertos ao público. E é independentemente de autorização. Mas não podem, tá? Não podem jamais frustrar outra reunião anteriormente convocada. Sendo apenas, olha, eles mudaram aqui. Mesmo que frustre, não podem frustrar outra reunião que já foi convocada antes. Mas sim, exige apenas o aviso prévio à autoridade competente. Então, aqui, essa questão está errada aqui. Está errada também nessa outra parte aqui. Vamos para a letra B. Mesmo que haja iminente perigo público. Olha, por exemplo, essa aqui está errada também, porque a autoridade competente ela pode sim usar a propriedade particular. E também pode indenizar se tiver algum dano material àquela propriedade. Por exemplo, em iminente perigo público, vou botar um exemplo assim, se um prédio uma casa está pegando fogo e a do vizinho não está ainda, a autoridade competente, os corpos de bombeiros, a polícia, eles podem entrar naquela casa para tentar resolver ou socorrer pessoas que ficaram na casa que está em chamas. Ou, por exemplo, quando a polícia está perseguindo o bandido pula vários muros, vários quintais, eles podem pular esses quintais, essas áreas privadas, para poder pegar e capturar aquele bandido. São dois exemplos que cabem muito bem. Por que essa alternativa está errada? Aqui na letra C. Em livre locomoção, podendo qualquer mediante autorização prévia, não teve nada nele entrar, permanecer ou dele sair, sendo vedado o Constituto. Essa aqui está errada. Não precisa, a pessoa podendo, qualquer pessoa, mediante não teve nada nele entrar, permanecer, né? Tipo assim, é livre a locomoção em tempos de paz, tá? De qualquer pessoa. Não precisa a pessoa pedir autorização para um órgão para se locomover dentro do país. Por exemplo, no inciso 15 diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, não é mediante autorização, é nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair com seus bens. Essa aqui já está errada. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter institucional paramilitar. Olha, logo em seguida, no inciso 17, você vai ver na letra do artigo 10, do artigo 5º, na letra 17 diz: plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Isso aqui está errado também. Então sobrou só a letra E. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Vamos para a próxima. Tendo por base as disposições constitucionais a respeito dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, assinale a alternativa que indique corretamente em quantos turnos e quórum necessário para que estes sejam equivalentes a emendas constitucionais. No final do artigo 5º, nós temos os parágrafos 1, 2, 3, 4. No terceiro diz o quê? No caput terceiro diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Casa do Senado e Câmara dos Deputados, em 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. E aqui diz em 3 turnos, que diz em 2 turnos e 3/5 dos votos. Em 1 turno, não é. Em 3 turnos, não é. 2 turnos,
Talvez essa seja a nossa resposta. Não é 4 nem 5, é 2 turnos e 3/5 dos votos. Próximo. Gustavo foi preso e condenado a 5 anos de prisão pelo cometimento de determinada conduta ilícita, com regime inicial fechado. Após ultrapassado todo o período estipulado da sentença, Gustavo foi mantido preso por mais 6 meses. Ante a situação apresentada, levando a consideração a responsabilidade do Estado de Direitos Humanos, assinar a alternativa correta. O Estado indenizará o condenado pelo erro judiciário assim que ficar... Para esse vídeo aí, tá? Leia essa questão porque ela é diferente, mas ela representa o artigo 5º. Em relação, ele foi preso, tá? E ele já cumpriu toda a sentença, mas ele continuou preso por mais 6 meses. Isso cabe indenização? Essa é a pergunta. Então você para esse vídeo aí e tenta responder, tá? Com base no que você já viu até agora. Vamos lá? De todas as alternativas aqui, vamos ler elas devagar. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Letra B. O Estado não indenizará o condenado por erro judiciário por excesso de prazo, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. É isso que cabe indenização, mas vamos ver qual é que está correta. Essa aqui já está errada, a letra B. Cabe indenização do Estado pelo erro judiciário ao preso que ficar por mais de 1 ano além do tempo fixado na sentença. Cabe indenização pelo Estado por erro judiciário ao preso que ficar mantido em cárcere por mais 5 anos, além do tempo fixado. Não cabe indenização. Isso aqui já está errado também. E essa aqui também está errada. Olha só, o que diz o inciso, vamos chamar de inciso, mas eu sei que a palavra não é essa. O Estado, lá no inciso 50 e... acho que é 50, X, você vai achar quase no final, né? Diz assim: o Estado indenizará o condenado pelo erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado em sentença. Então, não estipula um prazo. Passou do tempo e ele ainda está preso, o Estado irá indenizá-lo pelo erro judiciário. Talvez a resposta certa seja a letra A. Vamos passar para a próxima. Quero que você pare o vídeo aí e tente responder essa questão sozinho. Pronto, conseguiu? A resposta correta aqui é a letra B, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, por mais, em qualquer caso, que a pessoa tenha feito absurdos, mas ele não pode ser submetido à tortura pelo Estado. E a resposta está certa. Vamos para a próxima questão. Para o vídeo e tenta responder. Essa aqui é muito simples, que fala sobre os direitos de manifestarmos sobre a deslegalização das drogas. Vamos lá. Acerca da premissa abaixo narrada e tomando por base os ensinamentos constitucionais esculpidos na Constituição, assinale a alternativa correta. Manifestações favoráveis à deslegalização das drogas são protegidas pelo direito de reunião e livre pensamento. A proibição abarca apenas manifestações que visem incitar ou provocar ações ilegais. Aqui você vai julgar como é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido anonimato
Não, não é permitido anonimato. É livre a manifestação do pensamento, exceto quando se tratar de relevante interesse social, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, exceto para se tratar de relevante interesse social, sendo permitido o anonimato. É vedada a livre manifestação em assuntos nos quais a opinião popular já se encontra solidificada, independentemente de identificação ou não. Essa aqui está errada, com certeza. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A resposta correta, se você ler os incisos, as letras do artigo 5º, você vai ver que essa aqui você encontra bem no começo. É livre a manifestação do pensamento e é vedado o anonimato. Próximo. De acordo com as normas constitucionais da Constituição de 88 referentes aos direitos e garantias fundamentais, julguem o item a seguir. A garantia do direito à propriedade constante na CF impede que o Estado possa desapropriar os imóveis rurais, ainda que estes não estejam atentos à função social a que se destinam. Pause o vídeo e tente responder. Essa questão aqui, ela remete a alguns artigos separados da Constituição. Está no artigo 5º e também está no artigo 185. Eu vou mostrar para você um comentário de um rapaz que fez aqui nessa questão, que ele colocou aqui, o artigo 5º diz: a propriedade atenderá à sua função social. Se ela não está atendendo à função social, o Estado pode, está no 184, 185, o Estado pode desapropriar por interesse social o imóvel que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos de dívida agrária. São insuscetíveis de desapropriação para fim de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, a propriedade produtiva. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e grau de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, e por aí vai. Então, voltando aqui para a nossa questão, ela está errada, ok? Próximo. De acordo com as normas constitucionais apresentadas na CF, referentes aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Essa aqui está corretíssima. Está corretíssima. Ela jamais vai danificar ou prejudicar o direito já adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Próximo. De acordo com as normas constitucionais e tal, referente aos direitos e garantias, julgue o item a seguir. As entidades associativas, mesmo que não estejam expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial. Na verdade, elas têm que estar expressamente autorizadas. É isso aí, tá errado. Eu marquei certo, mas eu sabia que era errado, gente. Foi o reflexo. Ai, próximo. Faltam só mais duas. Em caso de prisão ilegal, a autoridade judiciária concederá imediatamente ordem de soltura ao paciente mediante o pagamento de fiança. Tá, em caso de prisão ilegal, a autoridade considera imediatamente, soltura. Isso aqui tá certo ou tá errado, gente? Se a prisão foi ilegal, sabe, você tem que pagar a fiança para ser solto. O que você acha? Para o vídeo aí e pesquisa para você saber direitinho, lendo lá o artigo 5º, se essa questão está correta. A resposta é errada. Jamais ele vai pagar fiança, sendo que ele não é culpado. Próxima questão e última.
Conforme a Constituição, julgue o item a seguir acerca do direito de garantias fundamentais. Acerca de vagas em concursos públicos, constitui uma forma de assegurar a igualdade formal entre os cidadãos. Então, a reserva de vagas, ela sim constitui uma forma de assegurar a igualdade formal entre os cidadãos. Você acha que está certo ou está errado? Para o vídeo e tenta responder. A resposta está errada. Por quê? Porque ela não visa, reserva de vaga em concurso público, ela não visa igualdade social formal entre os cidadãos. Ela visa uma igualdade material, alcançando as desigualdades que existem na sociedade, que existem no meio da sociedade. Ela não é uma igualdade social, ela é uma igualdade material. E essa é a nossa última questão deste vídeo. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Eu espero que você se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe todas as nossas atualizações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que você precisa para passar no seu concurso. Até o